Lula, por que você diz que o PT tem que ser um partido diferente, que veio para mudar, não para ser mudado, que não foi criado para fazer o mesmo que os outros na política? É porque nós nascemos de forma diferente. Ou seja, o PT é a primeira grande experiência da política brasileira de um partido criado pelos trabalhadores, dirigido pelos trabalhadores, que teve a participação ampla do movimento social brasileiro, que teve a participação ampla das comunidades de base da Igreja Católica, que teve a participação, de uma parte da esquerda brasileira que lutou tanto nos anos 60 e 70 para democratizar esse país, de uma boa parte dos intelectuais. Eu digo sempre o seguinte, o PT, diferentemente dos partidos tradicionais, que colocavam intelectuais e estudantes para se misturar com a classe operária, ou seja, o PT tirou a classe operária para se misturar com intelectuais e estudantes, ou seja, na verdade, o que nós fizemos foi acreditar na classe trabalhadora e fazer com que ela ascendesse, politicamente. Ou seja, então nós passamos a ter um partido diferente. E um partido que a gente imaginava que devesse ganhar a prefeitura, devesse eleger vereador, devesse eleger deputado federal, deputado estadual, chegar a governo do estado e a presidenta para mudar, para fazer as coisas exatamente diferentes, para fazer transparência, para combater a corrupção, para governar com participação popular. É por isso que nós temos que ser diferentes. Ou seja, um partido como o PT, nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum governador tem que ter medo, de conversar com o povo, de se juntar com o povo, de ouvir o povo, porque se a pessoa está trabalhando honestamente, se a pessoa está cumprindo com os seus deveres, com as suas obrigações, quanto mais a gente ouvir o povo, mais a gente aprende. Eu acho que é por isso que o PT tem que ser diferente. Ou seja, o PT precisa acreditar sempre na participação popular. Sempre, sempre. Eu quando estive na presidência, ou seja, nós fizemos 74 conferências nacionais, e essas conferências que eram, primeiro se fazia conferência municipal, depois conferências estaduais, depois a conferência nacional, que ajudavam a definir as políticas públicas que o governo iria colocar em prática, né? É importante lembrar, Selma, que, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos pensado inicialmente ele no Instituto Cidadania, ou seja, eu não era presidente ainda quando a gente começou a trabalhar um projeto habitacional para o Brasil. Nós trabalhamos no Instituto um projeto de juventude. O projeto Fome Zero foi feito no Instituto Cidadania quando eu não era, presidente nem era candidato. Ou seja, toda vez que um dirigente não tem medo de ouvir o povo e ele conversa com o povo com a maior franqueza, porque o povo é uma coisa engraçada, ou seja, o povo ele é compreensivo demais, ou seja, quando você está com dificuldade, ao invés de você se esconder, não se esconda, conte para o povo qual é a dificuldade. Se você não pode fazer, ele vai compreender. O que ele não compreende é o medo, é você fugir, é você não falar a verdade, é você se esconder, Então eu acho que o PT não pode perder essa característica. Obviamente que a governabilidade de um partido político, quando chega ao governo, ele tem que manter relações com todo mundo, ele tem que estar bem com o empresário, ele tem que estar bem com o poder judiciário, tem que estar bem com o poder legislativo, tem que estar bem com toda a sociedade. Mas ele não pode perder, o foco da sua origem. Por isso é que eu dizia nos meus comícios, olha, eu sou o presidente de todos, mas não se esqueçam nunca que eu tenho um olhar, para os mais pobres, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou votar quando eu deixar a presidência. Então, Lula, aproveitando isso que você acabou de falar, como é que você vê o papel dos prefeitos e os vereadores em relação às reivindicações e à participação social mais de perto, assim, no cotidiano do governo? Como é que você vê isso? Olha, eu penso que o que é ideal, eu vou dizer uma coisa que eu disse a um presidente da República eleito recentemente. O sucesso do seu governo está muito ligado à capacidade que você tenha de cumprir cada palavra que você prometeu durante o processo eleitoral. Eu, se fosse você, eu dizendo para ele, eu colocaria o programa que te elegeu na cabeceira da tua cama para todo dia de manhã você ler e saber o que você falou. Porque se você executar o que você prometeu, você vai ter sucesso. Primeiro, você tem que ter consciência que o mandato de prefeito não é uma profissão. Você está exercendo um mandato.
Para exercer esse mandato, você assumiu um compromisso com a sociedade. Se você teve a coragem de, enquanto candidato, ir para a rua, pedir voto e assumir o compromisso com a sociedade, mantenha esse compromisso com a sociedade e governe ouvindo a sociedade. Não faça as coisas num gabinete sem ouvir a sociedade. Você pode ter ideia, pode colocar no papel a ideia, mas antes de transformar aquilo numa política pública, por que não fazer um debate com a sociedade? Por que não ouvir as entidades da sociedade organizada? Por que não criar conselhos da cidade para ajudar a administrar a cidade? Quanto mais a gente ouvir, os nossos adversários vão dizer que é democratismo, que é assembleísmo, mas não tem problema. Quanto mais a gente ouvir, mais a gente vai ter o povo compromissado com a transformação e mais a gente vai, ter chance de errar menos. Eu estou convencido disso, ou seja, eu adotava essa prática quando eu era presidente do sindicato, ou seja, eu nunca gostei de ouvir uma só pessoa, eu nunca gostei de ouvir uma só opinião, ou seja, muitas vezes, antes de eu tomar uma decisão, eu ouvia muita gente que eu gostava, gente que eu não gostava, gente que pensava diferente de mim, porque a partir de ouvir muitas vezes as pessoas, eu fazia o meu juízo de valores, então eu colocava em prática. Ou seja, então eu acho que os prefeitos têm que fazer isso. A primeira coisa para ter sucesso na administração é o prefeito, não fazer do cargo, uma coisa acima do que é o cargo. Ele tem que ter noção que ele está ali para servir, humildemente para servir. Se ele está para servir, ele tem que se despojar de qualquer orgulho pessoal, de que eu fui eleito, eu tenho que fazer. Não, ouça o povo. E não tenha medo quando o povo estiver, às vezes, contra você. Porque muitas vezes as pessoas votam na gente acreditando que a gente vai fazer uma coisa. E muitas vezes a gente não pode fazer aquilo que o povo tinha como expectativa e fica nervoso com a gente. Ao invés de você ter medo, procura esse povo para conversar. Porque esse que muitas vezes está vaiando a gente hoje, ontem foi nosso eleitor. Então, eu acho que essa é a marca do sucesso de um prefeito do PT. É tentar construir a maioria da sociedade em torno de um projeto, conversando, fazer com que as pessoas se sintam donas do projeto, responsáveis pelo projeto, cúmplices do projeto. Não faça as coisas de cima para baixo, que a única coisa feita de cima para baixo que dá certo é milagre, e só Deus pode fazê-lo. Como você vê nessa direção, nisso que você está falando, a relação entre o desenvolvimento local, regional e o nosso projeto nacional? A gente sabe que nos pequenos municípios tem todas essas dificuldades que se apontou. Um dos compromissos que a gente tem visto as nossas prefeituras fazerem, e o seu governo incentivou muito isso também, é de constituir agrupamentos de prefeitos em nível regional para que eles tenham mais força para impulsionar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a política de saneamento, de transporte. Queria que você falasse um pouco disso. Como você vê isso? Quando nós estávamos aqui no Instituto Cidadania, ainda em 2000, até um pouco antes, quando a gente fazia as caravanas da cidadania, uma das coisas que nós tínhamos preocupação era dizer para as pessoas que não era possível você pensar num projeto de desenvolvimento nacional se você não tivesse desenvolvimento regional e, pensando no regional, você ter o desenvolvimento local. Quando você chega à presidência da República, você tem mais dimensão disso ainda, ou seja, como você conseguir fazer com que as pequenas localidades se desenvolvam. Uma coisa fantástica que aconteceu é que quando nós criamos o programa Fome Zero, que fomos fazer a experiência em Guariba, uma das primeiras coisas que nós descobrimos em Guariba é que quando as pessoas começaram a ter um dinheirinho, as pessoas começaram a desenvolver um comércio local, a ter um instituto de beleza, a ter uma mulher para fazer unha, ter uma mulher para fazer cabelo. Quando nós pegamos algumas cidades pequenas e fizemos com que os aposentados recebessem o dinheiro na sua cidade, ele deixou de gastar na cidade maior e passou a desenvolver o comércio local. Aí surgiu o empreendedor local, o cara que vendia cachorro-quente, o cara que vendia pipoca, o cara que vendia churrasquinho, ou seja, quando nós fizemos a lei obrigando que na merenda escolar 30% do alimento fosse comprado da agricultura familiar,
Quando nós fizemos o programa Luz para Todos, ou seja, tudo isso tinha como finalidade a gente conseguir desenvolver, sabe, a cidade, a micro-região. Porque é ali que as pessoas vivem. Eu não esqueço nunca de uma música que o PT fez em 85, sabe, que dizia, ó, uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na minha e na sua cidade que se começa a ser feliz. Ou seja, então, ao invés de você ser eleito prefeito e ficar pensando o mundo, pense o seu local. Como fazer as pessoas melhorarem de vida ali. Sabe? E a gente tem que fazer, sabe, uma coisa fantástica é o seguinte, as pessoas têm que aprender a gostar da sua casa. As pessoas têm que aprender a gostar da sua rua. As pessoas têm que aprender a gostar do seu bairro. E as pessoas têm que aprender a gostar da sua cidade. Porque aí ela vai gostar do seu estado e ela vai gostar do seu país. Tirar das pessoas a ideia de que a minha rua está rindo por causa do prefeito, minha casa está rindo por causa do prefeito, o estado está rindo por causa do governador, o Brasil está rindo por causa do Brasil. Não. Se a gente incluí-lo nas decisões, sabe, cada um de nós vai se sentir coparticipante. E é importante que a gente não faça proselitismo com o povo. É importante que a gente vá de casa em casa e diga, ó, você tem tanta responsabilidade quanto o prefeito. Cuidar da sua cidade, da sua rua, é sua obrigação também. Sabe? Porque se a gente não for verdadeiro, sabe, a gente começa sempre a tratar as pessoas como se fosse coitadinho, ele não sabe nada, ele não pode nada. Eu acho que, sabe, o PT precisa... Eu não vou dizer para o PT voltar às origens, não, porque... Sabe, quando começamos o PT, eu tinha 30 e poucos anos, ou seja, eu não vou votar mais aos meus 30 anos, mas eu acho que o PT não pode esquecer a razão pela qual ele nasceu e o que ele se propôs a fazer nesse país. Sabe, o PT não pode. Ou seja, se nós conseguimos fazer o que fizemos no país, e foi muita coisa, mesmo sabendo que falta muita coisa para fazer, nós devemos também aos nossos prefeitos. Sabe, não é uma coisa que veio só. Nós aprendemos muito com nossos prefeitos, com nossos governadores, com nossos vereadores, que muitas vezes apanham sozinhos numa cidadezinha, sem ter alguém para defendê-lo. Então, eu acho que o PT precisa voltar, se não a origem, o PT precisa voltar a reler a sua história, sabe, para a gente saber a nossa sanguinidade, sabe, para a gente saber o nosso DNA, e a gente saber que nós viemos aqui não para ser igual aos outros, nós viemos aqui para fazer a diferença. É isso que nós vemos aqui. É fazer a diferença e fazer as coisas acontecerem.